18h18, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco da nossa primeira entrevista do dia. Hoje entrevista em dose dupla, muita informação, muito conteúdo para o nosso telespectador. Neste momento, a minha convidada aqui na bancada é a vereadora Carina Soltur, que volta aos nossos estúdios para uma entrevista muito importante. Lembrando que estamos na véspera do marco simbólico dos 100 dias do governo Lucas Sanches. Temos muitos assuntos para tratar, falaremos disso também, entre outros assuntos, a partir de agora. Vereadora, muitíssimo obrigado pela presença, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez por esse convite. Estamos aqui para poder falar um pouquinho de tudo, né? Sim, muitos assuntos para tratar. Vereadora, não poderia começar a nossa entrevista de forma diferente? No processo eleitoral, a senhora esteve aqui, à época a senhora era vice-presidente da Câmara, e eu lembro que a senhora fez uma projeção de que, a princípio, o ideal seria, no mínimo, manter as 7 vereadoras na bancada. Verdade. E nas próximas eleições, gradativamente, a Câmara ir aumentando a bancada para, quem sabe, num futuro breve, chegássemos a um cenário de maioria de bancada feminina. Ocorre que não apenas não houve a manutenção da bancada, como houve a redução de 7 para 4. A que a senhora atribui isso? Consegue apresentar algum motivo pelo qual a cidade de Guarulhos não vota em mulheres? Difícil, né, André? É verdade. A nossa alegria seria o crescimento, né? Essa era a nossa torcida, não só minha, como de todas as vereadoras e de muitas mulheres que estão na política. E para nossa surpresa, houve a redução. Eu acho que as mulheres precisam se inteirar um pouco mais na política, sabe, André? E acreditar um pouco em nós, mulheres, porque às vezes a gente deixa isso muito para os homens, mas quando a mulher vê que realmente isso é essencial, estar na política, ajudar a decidir, buscar políticas públicas que envolvem a família, que envolvem a mulher, isso vai mudar o nosso cenário. Mas, infelizmente, ainda isso está muito, muito atrasado. E a gente tem essa cultura que parece e mostra que Guarulhos é assim, parece que mulher não vota em mulher, ou talvez a candidatura feminina fica um pouco de lado. Eu acho até pelos partidos, sabia? Até nessa parte de divulgação, de levar o nome da mulher, isso está muito defasado, né? E a gente precisa buscar isso para poder melhorar o nosso cenário político aqui, né? Já começa com a cota que fala muito como se fosse um avanço, quando é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então acho que ainda tem muita coisa para a gente avançar. É verdade. Mas a gente precisa estar junto nisso, sabe? A mulher precisa brigar por esses espaços. Porque se a gente deixar uma cota, que é o que você falou, que devia ser o mínimo do mínimo, a gente precisa ter essa participação maior e mostrar que nós estamos engajadas nisso e que a gente pode e sabe mudar esse cenário. E precisa ter esse ajuste. Mulherada, vem para a política. Isso é importante. A participação é fundamental. Afinal de contas, o nosso país é maioria feminina. Agora, vereadora, queria ouvir a senhora sobre esse clima de confusão na Câmara. A senhora é uma vereadora bastante atuante, sobretudo também, não apenas, mas sobretudo no que diz respeito às pautas de direitos das mulheres, Sim. E nós vamos falar disso já já. E também, ao passo em que é bastante atuante, a senhora é bastante comedida, e isso é um bom traço de um parlamentar. Mas acho que o perfil da senhora é uma exceção ali dentro do plenário. Nós temos visto muita confusão. Sim. Como que a senhora se sente quando vê... Eu vou dar um exemplo do que ocorreu com o projeto da senhora. A homenagem ao Pelé, Sim. A mudança na nomenclatura da Avenida da Marginal Baquirivu, para homenagear o Rei Pelé, e nós vamos voltar nesse assunto já já. Os vereadores subiam à tribuna para falar de qualquer coisa menos sobre o tema pertinente. Isso. O que a senhora sente quando vê essa profusão de confusões ali na Câmara, até chegando ao fato de vereadores terem que ser apartados de uma briga dentro do plenário? É verdade, né? E às vezes usa até o tema, que às vezes a gente trata com tanto carinho, para poder ser, naquele momento, chacota para alguns, né? A gente sabe que os ânimos se alteram, alguns vereadores novos, não só na legislatura, mas também na idade, estão ali aprendendo, está no fogo da emoção. Eu acho que precisam se conter um pouco mais, né? Porque tem vereadores muito experientes ali, que conseguem levar isso até para melhorar e para piorar a situação. Mas a gente tenta manter o nosso nível, né? Eu sou uma pessoa mais sensata, mais centrada, a gente tenta conversar para poder fluir, porque você vê que às vezes a sessão não flui, não anda, né? Muitos falando e às vezes temas impertinentes, não tem nada a ver com a sessão, nada a ver com a própria Câmara, mas está complicado ali, né, André? Você está acompanhando, a gente sabe. Mas assim, é o que eu falei, são vereadores maravilhosos, são muito bons, mas às vezes o fogo da emoção,
as mídias influenciam muito, né? Sim. Aquele lacrar talvez atrapalhe um pouquinho, mas vão amadurecer com o tempo, eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu espero, porque é ruim até para a imprensa. A gente está ali e Sim. fica difícil de até entender o que está acontecendo. É verdade. Vamos falar sobre uma iniciativa da senhora, um projeto de lei que agora já se tornou lei. Guarulhos é pioneiro nessa seara e é importante que muitas vezes a nossa cidade se torna notícia apenas pelo aspecto negativo e nós temos que celebrar quando Guarulhos está na vanguarda e na vanguarda das coisas positivas. E nós estou falando neste momento da lei, agora a lei 8.220 de 2023, é o DISC 153 de combate à violência obstétrica. Isso. E a senhora estava comentando aqui comigo que existe uma dificuldade da divulgação da existência desse mecanismo e que a senhora está tentando fazer uma pequena alteração na lei para dar publicidade a essa iniciativa tão importante. Queria que a senhora falasse, nós falamos disso na última entrevista da senhora aqui, mas na nossa audiência rotativa, queria que a senhora explicasse. Primeiro, por que da iniciativa dessa lei, que é muito importante, e que a senhora falasse sobre essa alteração para dar mais publicidade a essa lei, por favor. André, eu agradeço muito você por estar falando dessa lei, porque você mesmo viu, eu te passei isso, sobre a dificuldade que é na divulgação. Porque o DISC 153, que é contra a violência obstétrica na nossa cidade, Guarulhos é a primeira cidade do Brasil que tem essa lei vinculada à Secretaria de Segurança Pública, porque muitas outras cidades têm, sim, mas é vinculada à Secretaria da Saúde, que é uma ouvidoria. A pessoa liga lá, passa os dados de que ela sofreu uma violência, mas não tem um retorno. Aqui não, aqui na nossa cidade, a GCM vai até o local, constata os fatos, e se realmente isso aconteceu, a pessoa pode até ser presa. Tanto o médico, quanto a atendente, quanto a enfermeira, quem for que maltratar a mulher gestante, pode sim ser presa. E a dificuldade que a gente tem aqui em Guarulhos é justamente na divulgação da lei. Você vai no JJ hoje, as pessoas não sabem, principalmente as mulheres mais vulneráveis, mais das comunidades mesmo, que têm menos informação. Né? Então, quer dizer, sofrem esse tipo de violência não sabendo que existe uma lei que protege elas. E a alteração que a gente está fazendo nessa lei justamente é para que tenha essa visibilidade nos hospitais, nas UBSs, em qualquer lugar que trate da mulher, dela gestante, amamentando, porque a violência não é só quando ela está gestante, é o antes, o durante e o depois. Né? Então, para ter essa divulgação, precisa estar explícito lá na parede, um cartaz, uma placa, no JJ principalmente, que a gente tem muitas denúncias de violência obstétrica ali. Então, a pessoa precisa saber que se ela chegou ali e for maltratada, ela tem uma lei que ampare, que é o DISC 153. Mulher, hoje na nossa cidade, não pode sofrer esse tipo de violência. E a gente precisa de muita divulgação, porque a gente encontra muitas mulheres que até hoje ficam 16 horas em trabalho de parto e não sabe que isso é violência obstétrica e pode recorrer à GCM. Então, você que conhece alguém que eventualmente esteja sendo vítima de violência obstétrica, o canal é 153, Guarulhos na vanguarda desse serviço, e a gente coloca o nosso programa à disposição para dar publicidade. Obrigada, e com certeza, quando começar esse trabalho de eventual alteração da lei, conte conosco para dar publicidade a esse assunto. Queria falar com a senhora também um pouco sobre a lei, salvo engano, a senhora me corrija se eu estiver equivocado, já aprovada em segunda votação, foi a sanção do prefeito, que garante reserva de assentos no transporte público municipal para pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Isso mesmo. Queria que a senhora falasse, claro, do porquê dessa iniciativa, mas se a senhora me permite, até por curiosidade minha, porque, salvo engano, essa reserva de vagas nos ônibus já está previsto numa lei federal, que é a Lei 14.626 de julho de 2023. Então, já tendo esse regramento previsto na lei federal, por que Guarulhos precisava dessa lei aqui na nossa cidade? É uma garantia maior, né? Porque toda lei federal, às vezes, ela não é cumprida municipalmente, porque às vezes precisa também, usam muito isso, né, André? Às vezes falam, não, é federal, mas aqui o município pode legislar até em função dele. Sim, então eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa que vincule a federal com a municipal e que a gente possa cobrar. Porque ela é federal, mas por que não utilizam? Por que não cumpre a lei? Né? Então, os assentos reservados às pessoas com deficiência também são aqueles que são para gestante, também são aqueles que são para idosos, né? Mas ele precisa estar destacado, as pessoas precisam visualizar que aquele assento também são para as crianças, os adultos portadores do TEA. Porque a gente, quando eu fiz essa lei, eu fui procurado por algumas mães que tinham essa dificuldade. Falava, Karina,
mas a gente precisa usar o ônibus, mas quando eu entro no ônibus eu não tenho preferência. Eu falei, lógico que tem, existe uma lei. Não, não tem, eles falam que não existe isso, que a lei é federal, mas a gente não precisa cumprir aqui. Né? Não sobressai, lógico, uma lei municipal, uma federal, mas a gente pode juntar as duas e ela pode ser fiscalizada muito mais aqui, porque agora eu vou fiscalizar e eu quero estar em todas as empresas de ônibus que tem, principalmente visualizando os ônibus que circulam na nossa cidade durante o dia, que elas precisam ter essa identificação do autista. Porque a mãe vai passar o médico, vai numa terapia, vai acompanhar a criança, ela não tem como, às vezes nem entra, tem que pagar Uber, fica com vergonha, fica com medo de entrar no ônibus. Porque se ela pediu assento ou sentar ali, vão cobrar. O motorista às vezes tirava a mulher do lugar, né, a mãe do lugar. Então, peraí, vamos ter realmente uma identificação desses ônibus com assentos que já estão lá, que já é de direito deles, mas todos identificados, com toda a segurança para que as pessoas possam usar e fazer benefício dessa lei. E para a gente fechar essa parte de iniciativas da senhora, falar sobre a homenagem que a senhora apresenta na mudança de nome da Avenida da Marginal Baquirivu para Avenida Edson Arantes do Nascimento. Está aguardando a segunda votação, salvo engano, certo? Por que a senhora resolveu apresentar essa proposta e tem algum motivo específico para dar essa denominação na Marginal do Baquirivu? Bom, quando o Pelé faleceu, não só a gente, mas nossos pais também é muito fã, né, do Pelé de futebol. E junto com a equipe a gente falou, poxa, a gente podia homenagear o Pelé de alguma forma aqui. Sempre veio para Guarulhos, usava muito o aeroporto. É uma pessoa famosa, querida, né? Vamos falar. É indiscutível a homenagem ao Pelé em qualquer situação. E a gente foi procurar alguma avenida que não atrapalhasse também, porque para ter mudança, você sabe que existe lei, existem algumas regras a ser cumpridas, né, André? Eu falei, poxa, então vamos pegar a do Baquirivu, que é do Bom Sucesso, para não ter esse problema até, porque tem muito dilema em mudança de nome de rua, mesmo que seja o Pelé. Então a gente encontrou aquela que não ia dar problema para ninguém, que não ia atrapalhar ninguém, que não ia dar polêmica em algum lugar, como tem várias outras que já deu, vai entrar outra agora que vai ter de novo, para poder homenagear o rei, porque eu acho que mais do que merecido, aquele que fez história no nosso país, na nossa cidade, que é a segunda cidade do estado maior do estado de São Paulo, precisa também ter uma homenagem em relação ao Pelé. Eu sou suspeito para falar, porque sou santista, então eu vou me abster de comentar, porque senão vão dizer que o jornalista é parcial. Mas é uma homenagem justa e merecida. Agora, vereadora, vamos dar aqui voz para a nossa audiência, vamos mudar um pouco o assunto. E, por exemplo, o Douglas Barbosa está curioso e ele faz o seguinte questionamento. Agora mata a nossa curiosidade. A senhora será candidata a deputada estadual no ano que vem? Nossa, mas já, né, André? A audiência quer saber. É lógico. Eu acho assim, nós tivemos uma votação no PSD aí, 5 vereadores, 6, bem dizer, né? Porque o Romildo, para mim, é um vereador, uma votação que teve, foi fantástica. A gente precisa trilhar novos caminhos, novas corridas, novos desafios. E como eu já fui candidata a deputado federal na eleição passada, sou sim pré-candidata a deputada estadual agora também, nesse próximo ano, trabalhando para isso. Então, já que a senhora falou dessa pretensão que a senhora tem de ser candidata, é inevitável nós falarmos sobre o acerto de contas que precisará acontecer dentro do PSD. Também. A senhora, há cerca de 2 semanas, usou a tribuna e anunciou a sua candidatura ao comando do PSD aqui na nossa cidade. E, por outro lado, a candidatura do primeiro suplente do partido, o ex-vereador Romildo Santos. O vereador Geleia, que é entusiasta do nome do vereador Romildo, me garantiu hoje que, no máximo até amanhã, subirá a nominata oficializando o Romildo como presidente municipal do PSD. Mas essa previsão do vereador Geleia já foi o final do mês de março, já foi a primeira quinzena do mês de março, então eu não sei se isso vai se confirmar. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora. Primeiro é o seguinte, como vocês vão resolver esse impasse? É a primeira pergunta que eu faço, porque a senhora tem a sua candidatura, o Romildo também tem. Sim. Não parece que teremos um consenso tão facilmente. Como vão resolver isso? Até novidade para mim, pra você ver como a falta de comunicação dentro do PSD está difícil. Você falou que o Geleia disse que vai subir a nominata, eu nem estou sabendo agora por você. E é isso que acontece no PSD, essa falta de comunicação, essa falta de união, essa falta de diálogo, de decisão que é ruim, né? A gente nunca fomos comunicados de que o Romildo seria realmente o presidente do partido, nunca teve esse diálogo entre a gente, entre a Karina, o Lauri, o Geleia, o Romildo, o Luiz da Sede. Então, acho que precisa ter essa comunicação primeiro para a gente entrar num acordo do PSD, porque quem comanda o PSD aqui é o Guti.
Então, se fosse realmente o Romildo, ele teria que chamar a gente e falar, ó, é o Romildo, presidente, e acabou, e está fechado, e vamos conversar, e é isso. Ou vocês se decidem, mas a gente não teve essa conversa. Eu nunca conversei com o Romildo, o Guti nunca teve essa conversa entre todos nós, entre os 5 e mais o Romildo, para poder decidir realmente o que vai acontecer com o PSD, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o PSD. Então, realmente, sim, eu sou candidata também à presidência do PSD, porque a gente construiu o PSD. O Eduardo Sotur construiu o PSD aqui, né? Em todos os pleitos, sempre disputou representando o partido. Então, nada mais justo do que a gente também comandar o partido, ou pelo menos estar na briga pelo partido, e quem decide, então, pelo que está no estatuto, são os vereadores que estão eleitos. Mas essa conversa nunca teve. Né? Então, a gente precisa resolver isso para saber o que vai acontecer com o PSD aqui em Guarulhos. Foi bom que a senhora citou o prefeito Guti, porque na semana passada eu até compartilhei com a senhora a mensagem que ele me enviou, dizendo que ele acha que a senhora e o vereador Romildo precisam se resolver. Mas como a senhora mesmo disse, quem manda no partido é ele. Qual a avaliação da senhora dessa postura do prefeito? Tirou o time de campo e agora vocês que se resolvam? Eu acho que sim, né? Resolve vocês, mas nunca se resolve, porque é o que eu falei. O comandante aqui é ele, é o Guti. A gente sabe que foi. Eu tenho um carinho de admiração pelo Guti, foi um ótimo prefeito, um cara que, para mim, trabalhou bastante, né? A gente teve um mandato junto, mas quem comanda é ele. Quem somos nós para comandar o PSD perto do que foi o Guti? Então, ele é o comandante. Se ele falar, olha, é isso que vai acontecer, é só ele passar para o Kassab. Porque se ele quiser resolver, ele dá um telefone aí para o Kassab e fala, é para resolver, é para acontecer isso e pronto, e acabou. Mas isso ainda não foi conversado, eu acho que também nem é a postura dele, né? Eu acho que por ele faria uma reunião, não sei o que está acontecendo, porque é o que eu falei, a gente não está tendo diálogo, né, para poder chamar todo mundo e resolver e falar, é assim que vai acontecer. Porque não era mais fácil a gente sentar todo mundo e falar, vamos conversar e vamos resolver o que vai ser o PSD? Agora, já ser o Romildo e o Geleia já fizeram, já sou candidata a deputado estadual, já sou presidente do partido e pronto, decidiu entre eles. Espera aí, nós não somos nada, nós temos ali quase 50 mil votos, que ficou eu, Tiziano, Laurilson, Luiz. Então, a gente merece merece respeito, né? A gente precisa ser comunicado. O partido não é feito de uma pessoa só ou somente de um intuito, é de uma coletividade. Então, isso que é importante. E para a gente encerrar esse tópico, a senhora, caso eventualmente num cenário hipotético, a senhora não fique com o comando do partido, por exemplo, e as coisas caminhem por uma configuração em que a senhora também não tenha no PSD a legenda para ser deputada estadual, candidata a deputada estadual. Sim. A senhora cogita deixar o partido, mesmo sabendo da ligação histórica que o grupo político da senhora tem com o partido? É uma tristeza se isso acontecer, né? Mas assim, não tem nem como a gente deixar o partido, né, André? Eu não posso deixar o partido para perder um mandato, por tudo aquilo, justamente por toda essa história que a gente teve no PSD e por trabalhar muito para ter quase 10 mil votos ali dentro do PSD e ajudar o partido. Então, eu acredito que até o partido, é por isso que está nesse impasse todo, até o partido, querendo ou não, tem esse respeito, porque senão eles já teriam decidido, né? Não dá para deixar o PSD de uma hora para outra assim, não é assim que funciona, até pela história que a gente fez. Mas lógico que eu quero ser, sim, candidata a deputada estadual. Até por ser mulher, né? A nossa representatividade precisa permanecer, precisa aumentar, e eu acho que eu tenho chance, sim, de ter uma legenda ali, até por ser mulher. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E para a gente encerrar, vereadora, até porque temos mais um convidado hoje, imagino que a senhora deva ter outros compromissos também. Hoje estamos no dia 99 de gestão, e amanhã teremos um programa especial analisando os 100 dias do governo Lucas. Evidentemente, 100 dias num universo de 4 anos é pouca coisa, mas acho que até por esse simbolismo de 100 dias, é importante a gente fazer algumas análises. E eu pergunto para a senhora, entre erros e acertos, mortos e feridos, qual o balanço que a senhora faz desse pontapé inicial do governo Lucas Sanches? Acho que teve mais acertos do que erros, André. A gente sabe que não é fácil gerir uma cidade como Guarulhos, mas todo mundo sabe, quando sai candidato, o desafio, o grande desafio, né, que vai ter. E eu tenho certeza que o Lucas vai conduzir isso muito bem. Eu acho que algumas coisas precisam ser mudadas, sim, e é o que ele está caminhando para fazer. A gente percebe isso. Eu vejo com os secretários, a gente vê com ele, vê com as pessoas envolvidas que essa mudança vai acontecer e para melhor, eu tenho certeza, né? Não reclamo da gestão anterior, eu acho que, como eu falei, fez um bom trabalho, mas eu tenho certeza que se o Lucas conduzir nesse entusiasmo que ele tem, nisso que ele passa para a gente,
Eu tenho certeza que o Guarulhos vai mudar sim, a nossa saúde vai melhorar, a nossa infraestrutura vai melhorar mais ainda. Eu sou uma pessoa que trabalha muito na rua, que gosto mesmo de estar na comunidade, de amassar barro, de ouvir a população, de trabalhar junto. Então a gente vê essa disposição do Lucas e da equipe em querer ajudar, em querer mudar. Às vezes encontramos alguma dificuldade, até por causa esse pouco tempo, né, que a gestão está, mas a gente vê que realmente eles têm interesse em buscar, em ajudar, em fazer uma transformação que a gente precisa mesmo aqui na cidade de Guarulhos. E eu estou para ajudar o governo Lucas para poder caminhar para isso, que a gente quer uma cidade melhor, cada vez melhor. Isso é muito importante. Todos nós queremos e torcemos para o avanço da nossa cidade, porque todos nós temos a ganhar com isso. É isso daí. Vereadora, queria agradecer muito a presença da senhora. Obrigada. Agradecer também pelo tratamento sempre muito respeitoso e cordial com o nosso trabalho. A senhora é sempre muito solícita. E já disse isso de público, já disse também isso fora do microfone, que a senhora dá ótimas entrevistas e eu sempre, acho que comentei isso com a senhora. Obrigada. Sempre aparece um corte da senhora da entrevista do processo eleitoral, sempre está pipocando, então acho que isso desperta também o interesse da população. Então eu tenho certeza que a entrevista de hoje foi boa também, transparente, com conteúdo, falando sobre o mandato da senhora e respondendo as coisas na lata, porque entrevista boa é assim. Então eu queria agradecer a senhora, Obrigada, dizer que pode contar sempre com o nosso programa, as portas do Radar estarão sempre abertas e já aproveitar que a sua assessora está aqui com a gente, já deixar aqui cavar uma próxima entrevista, porque tenho certeza que a senhora sempre tem o que dizer e a audiência aqui que foi crescendo no decorrer da entrevista é prova de que o trabalho da senhora desperta interesse. Então, obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez. Bom trabalho e volte mais vezes. Obrigada, André. Eu que agradeço você pela transparência, pela seriedade em passar o trabalho, a comunicação verdadeira para as pessoas, que isso que é mais importante. Conte sempre comigo. Eu volto porque, além dessa lei que a gente falou, nós temos uma lei também que já foi sancionada, né, Thalita? Vamos trazer novas leis aqui, sempre voltada para a mulher, para a família, para a população, que a gente precisa muito. E não esquece, mulherada, vem para a política, vem com a gente. É isso aí. Muito bem, vereadora. Obrigado mais uma vez. André. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Josinaldo Cabeça é o convidado do Radar de Notícias. Não